Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos dar início ao nosso trabalho. Quem quiser pode chegar mais à frente, não tem problema, tá? Nós estamos trabalhando, estudando qual livro, irmãos? Malaquias, hein? Tá certo. Nós damos o início na semana passada, não é isso? Mas antes nós vamos orar, tá bom? Senhor, nós adoramos ao Teu nome, Te engrandecemos, agradecemos a Ti por esse dia, pelas nossas vidas, pelo Teu agir no meio do Teu povo, Senhor Deus. Nós pedimos a Tua orientação sobre tudo aquilo que nós vamos fazer, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós colocamos diante de Ti esta igreja, ó Deus, as classes, os professores, o trabalho que será realizado durante todo esse dia, ó Deus, receba, é para exaltação ao Teu nome, Senhor. Toma nas Tuas mãos cada um dos membros dessa igreja, fala com cada um, Senhor. Abençoa Teu povo, glorifica o Teu nome através das nossas vidas, nos usa, Senhor, como testemunhas vivas para exaltar ao Teu nome. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então nós fizemos apenas uma pequena introdução na semana anterior. Alguém lembra de alguma coisa? Quantos capítulos tem o livro de Malaquias? 4. Quantos versículos? 42? 55. É isso? Amém. Muito bem. Malaquias foi escrito pelo próprio Malaquias, tá? De acordo com os estudos que nós fazemos, foi escrito pelo próprio Malaquias. Eu não sei se alguém leu esse livro, eu pedi para ler. Não? Alguém leu? Ótimo, porque esse livro é extremamente importante também no desenvolvimento do povo de Deus e apontando também para os nossos dias hoje. É um livro que, quando nós paramos para ler, em apenas 15 minutos, nós lemos esse livro. Não? Então, é claro que nós não estudamos ele em 15 minutos. A gente pode estudar durante toda a vida, mas nós tomamos, então, conhecimento daquilo que é o livro de Malaquias, quando nós, pelo menos, lemos. Né? Mas é importante que a gente estude. Né? Então, esse livro ele foi escrito próximo entre o ano de 450 e 410 a.C. Né? Foi o último livro do Antigo Testamento. Né? Malaquias é um profeta pós-exílio. E ele escreveu esse livro, trazendo o povo a conhecer e a voltar, principalmente, não só conhecer, porque o povo já havia conhecido e recebido, mesmo o povo que voltou do exílio, havia estudado e havia sido ensinado por Esdras e Neemias no momento em que eles retornam do exílio. Né? Então, principalmente Esdras, que fez um trabalho sacerdotal muito preciso naquela ocasião, e a seguir Neemias, então, dá prosseguimento. Né? Neemias, nós sabemos que ele volta para a Babilônia, e ele esteve lá por alguns meses, e depois retorna novamente a Judá, e quando retorna, encontra a situação pior, talvez, do que estava antes. Né? Então, o povo retorna todo o abandono da parte religiosa, da visão do Senhor, aquilo que o Senhor havia informado através de seus profetas, principalmente Ageu. E quem mais, irmãos? Naquela ocasião, 2 profetas, que é Ageu e Malaquias e Zacarias. Né? Zacarias. Então, através de Zacarias e Ageu, o Senhor informa sobre aquilo que eles deveriam voltar a trabalhar, a praticar, né? A viver. E o povo assume o compromisso naquela reunião, aquela grande reunião que houve com Esdras e Neemias, e aí assumem uma posição diante de Deus. E quando Neemias sai, que retorna, encontra tudo da mesma forma, né? Principalmente os sacerdotes
E os sacerdotes se corrompendo, então a nação seguia toda a orientação, porque era mais prático, mais fácil, né? Então as pessoas não queriam ter compromissos, e era um compromisso que o Senhor exigia, né? Para que pudesse viver de uma forma santa, né? Então, irmãos, nós falamos aqui que esse livro ele traz principalmente 6 citações, né? Citações como se divide este livro. E aí no final uma conclusão. Cada afirmação é uma relativamente coerente, apresentada por uma afirmação, seja do Senhor ou do profeta. Malaquias, ele na verdade ele foi contemporâneo de Neemias. Neemias ele permaneceu depois que voltou lá do exílio. Nós estudamos aqui que ele voltou, aliás, que ele voltou da Babilônia na segunda ocasião em que ele esteve ministrando lá no povo de Judá. Então ele permaneceu até o finalzinho, até o ano 410 aproximadamente, lá em Judá, né? Então ele esteve presente junto com Malaquias nesse trabalho, né, dando suporte. Neemias como governador e inclusive tendo a autorização do rei para que fosse governador de Judá. Então, após a sua segunda vinda, ou seja, Neemias, lá, nós podemos ver isso lá no capítulo 13 de Neemias, né? Nós estudamos isso, né? Quando, ao retornar, reencontra a nação em estado de total abandono espiritual. Malaquias, então, chamou o povo à consciência de que precisavam viver de acordo com o Senhor, com aquilo que estabelece os padrões de estar na presença do Senhor, né? Então, Malaquias, ele traz essa visão. É quando o povo pergunta se o Senhor não os ouve mais. Nós podemos, quando nós lemos lá, principalmente no capítulo 1 de Malaquias, então nós vemos o povo reclamando com Deus, né? E nós vamos dar uma passadinha nisso, mas antes nós vamos falar algumas coisas referentes àquilo que acontecia anteriormente. É quando o povo pergunta, então, se o Senhor não os ouve mais. Então, o Senhor traz a realidade, tudo o que estava acontecendo. Ou seja, normalmente, nós, humanos, né, nós que temos dificuldades, por conta do pecado que existe no mundo, né, nós temos dificuldade de enxergar além daquilo que nós pensamos e sentimos, né? E nós precisamos enxergar isso. Nós estamos, não só a igreja do Senhor, mas todos os seres humanos precisam conhecer de onde eles vêm, por que vivem, né? E quem é o seu redentor. Mas muitas vezes as pessoas não procuram isso, porque preferem buscar na ciência, e evidentemente que a ciência é importante, né? São caminhos que nós temos para viver e prosseguir em realizar coisas, mas nós precisamos saber, e o povo precisa saber, que há alguém além de nós que nos quer, que nos fez para viver eternamente com Ele, ter um relacionamento profundo com Ele. O conteúdo do livro indica que o templo já havia sido reedificado, nós estudamos isso, né? Assim como os sacrifícios, as festas e também o ensino da lei, a reativação dos cultos, foram trazidos ao povo por Esdras. Tudo isso foi reorganizado, né, lá naquela ocasião, principalmente por Esdras, após o templo ter sido reedificado e também os muros, ter tudo sido reorganizado. Então, a situação chegou a um ponto em que as pessoas precisavam somente adorar a Deus, né, viver na presença do Senhor, né? Então, naquela ocasião, o povo resolveu que voltariam a observar os caminhos. Lucas, eu vou daqui a pouco ler alguns versículos. Eu queria que você ligasse aqui o computador, tá bom? Para a gente não perder muito tempo, ok? Daqui a pouco a gente vai ler algumas passagens. Naquela ocasião, o povo resolveu que voltariam a observar os caminhos do Senhor. Porém, e aí nós vemos quando eles assumiram isso, né? Quando a situação estava caótica lá no reino de Judá, que as pessoas então assumiram que estariam
realizando o trabalho do Senhor conforme o Senhor orientava. Entretanto, ocorre, principalmente a partir dos sacerdotes sendo logo assimilados por todo o povo. Além disso, o ambiente, essa questão dos sacerdotes, irmãos, quando o povo assume a responsabilidade diante de Deus e diante também dos sacerdotes, que ali naquela ocasião a gente sempre tem uma visão de que o ministério sacerdotal, quando nós não estudamos, nós pensamos, imaginamos que sejam 2, 3 sacerdotes, mas havia uma tribo que era ligada ao Senhor e que era responsável por realizar o serviço sacerdotal. Evidentemente que muitos daqueles antigos levitas haviam se disseminado para outros locais, mas havia muitos sacerdotes ainda naquela ocasião que trabalhavam com o serviço religioso, que levavam o ensino às pessoas. Então, logo a seguir, depois que Neemias volta para a Babilônia, e que ele passa alguns meses, logo a seguir os sacerdotes começam a agir por conta própria, esquecem daquilo que lhe foi ensinado. Então, principalmente a partir dos sacerdotes, sendo logo assimilado por toda a nação, vem a questão da apostasia, o afastamento de Deus, né? As pessoas começam a se afastar por conta da visão das coisas que viam, que entendiam que seria mais fácil. Irmãos, hoje não é muito diferente, né? Nós passamos esse tempo chamado pandemia e eu não estou colocando a culpa aqui na pandemia, porque a culpa é nossa, é do povo, né? Alguém que é apenas um pretexto para deixar de ter responsabilidade com o Senhor, para deixar de dizer, Senhor, a minha vida te pertence, eu sou teu servo, eu vivo por ti e para ti, né? Então, muita gente quer um pretexto, né? E acostuma-se com isso. E aí, naquela ocasião também, por conta dos sacerdotes começarem a deixar as suas responsabilidades, o povo logo assimilou e disse, não, tudo bem, então vamos bagunçar o negócio, né? E aí entraram nessa questão do afastamento de Deus, né? E eles começaram a se afastar de Deus, assim como hoje nós vemos. Quantas igrejas não tiveram grandes prejuízos? Eu estou dizendo prejuízo de pessoas que se afastaram e hoje estão no mundo, né? Que deixaram simplesmente o Senhor, abandonaram o Senhor, por conta de visões de necessidades da própria vida, dos problemas que têm, e aí colocam muitas vezes a culpa em Deus, né? E este povo, eles começaram a sofrer nesta ocasião. Quando nós lemos todo o livro de Malaquias, você não viu tudo, lê 30, 40 vezes, que vai gastar pouco tempo para isso, né? Para poder entender, né? A situação pela qual aquele povo estava passando novamente, né? Era recorrente, né? O Senhor vinha, abençoava, eles se prostravam diante de Deus, eram chamados a isso, e de repente eles começavam a relaxar, e aí as coisas começavam a apertar. Então eles reclamaram, aqui é uma grande reclamação de todo o povo, né? Ele dizia, a gente ora, chora, se lamenta no altar e Deus não responde, né? E aí nós vemos essa questão. Então essa questão foi logo assimilada por todo o povo. Além disso, o ambiente espiritual e a negligência contra as quais Malaquias clamava, assemelhavam-se à situação anterior, ou seja, conforme Ageu falou lá no princípio, né? Que as pessoas estavam pensando apenas nas suas coisas, nas suas casas, nos seus valores, né? Nos seus problemas familiares, esqueceram todo o trabalho do Senhor, né? Hoje nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Porque muita gente trabalha durante a semana, vive os seus problemas, e aí quando chega, pelo menos no final de semana, hoje, por exemplo, né? As pessoas estão cansadas, lutaram demais, estão cansadas e vão descansar, ou então vão para a praia, ou fazem algum esquema aí para ir a algum lugar, mas esquece que
evidentemente, não é uma questão de religiosidade, mas que esse dia é um dia separado, que o Senhor nos dá a oportunidade de estar na presença dEle, de buscar a Ele, de engrandecer ao seu nome, de dizer, Senhor, eu vivo para Ti. Né? É evidente que nós temos diversos tipos de trabalhos que funcionam durante toda a semana, né? Mas pelo menos um dia, muitos nem isso, né? Abandonam realmente o Senhor e entendem que está tudo certo, mas não está. Porque as coisas vão apertando, vão se afunilando, porque nós estamos trabalhando contra o inimigo que não dorme em tempo nenhum. Né? A Bíblia diz que espíritos não dormem. Né? Então, durante 24 horas, o inimigo tenta a vida do povo de Deus. Não é o povo que ele entende que seja dele, mas são aqueles que decidem se estar diante do Senhor. Então, esse povo é acossado todos os dias. Aí, evidentemente, inclusive o salmista disse que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda, né? Então, o anjo acampa-se, mas ele faz questão de dizer, aqueles que o temem, né? Não é de todos, porque se uma pessoa resolve deixar a orientação do Senhor, não tenha dúvida de que vai abrir um espaço e o inimigo vai ter todas as possibilidades de atuar. E muitos estão entrando por esse caminho, né? E a queda é certa, né? A queda é certa e depois a pessoa nem imagina. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar que viciado nunca diz que é viciado, né? Cidadão, a gente chega para ele, olha, você está quase no fundo do poço. Ele, não, a hora que eu quiser eu resolvo a minha vida. Né? Da mesma forma é o crente quando está buscando o afastamento de Deus. Ele jamais vai dizer que está saindo da presença do Senhor. Pode ver, um dia desse eu encontrei um cidadão ali na rua e estava falando com ele. O cidadão estava no fim da vida, literalmente com a vida acabada. E eu conversando com ele, ele disse, eu sou cristão, né? Pois é, e por que você não está, você está nessa situação? Não, a hora que eu quiser voltar, eu volto, eu estou bem. Né? O cara quase já, com 2 pés na cova já, mas... Então, assim, as pessoas vão sendo, tipo, vacinadas, né? Contra o Senhor. Né? E aí vão levando a sua vida e começam, às vezes, até prosperar, porque quando a pessoa afasta-se do Senhor, então, os caminhos estão abertos para realizar uma porção de coisas que não estão de acordo com o Senhor e que podem trazer prosperidade. Né? Entretanto, aparentemente, porque é muito difícil você vender-se, muitas vezes, por alguma coisa que é tão... que logo vai passar. Né? Então, o que estava ocorrendo em toda aquela situação? Né? O Senhor, Ele traz, então, toda essa revelação. E aí o Senhor fala, principalmente, em 2 fatores que são extremamente importantes e que muita gente não gosta de ouvir, né? Que são os dízimos e também a questão do relacionamento dos casamentos, né? Dos divórcios. E aí o Senhor Ele traz essa questão profundamente. Lá no capítulo 3, a partir do versículo 7, coloca aí Malaquias 3, a partir do versículo 7. Amém. Só até aí. Então, irmãos, aqui nós temos essa passagem e normalmente hoje, principalmente, há uma série de pessoas que dizem que isso aí foi no passado. É por causa disso que eu pedi aos irmãos, que eu não sei quantos já pensaram ou começaram a fazer, para estudarem sobre o Antigo Concerto e o Novo Concerto, né? E esse Antigo Concerto e Novo Concerto vocês vão encontrar em toda a Palavra de Deus, mas principalmente a partir do capítulo 6 até o capítulo 10 de Hebreus e também no livro principalmente também no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, né? Mas podem fazer um estudo completo se quiserem. Eu já disse para os irmãos para
estudar o que for possível e nos trazer para que possamos, nós não temos muito tempo para trabalhar essa questão do Antigo e do Novo Concerto, porque tudo isso nos revela toda, o Antigo e o Novo Concerto, revela toda a história do cristianismo até o final, né? Hebreus, a partir do capítulo 6 até o capítulo 10, traz toda uma visão sobre isso, tá? Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Toda carta, ela também chama a atenção para essa situação. Então, hoje tem-se um conceito de que tudo isso passou, acabou, né? Morreu tudo isso. Mas, na verdade, não morreu, né? E aí nós vemos em todas, principalmente nos ensinos das cartas de Paulo, né, sobre essa questão. Evidentemente que algumas situações, conforme nós estávamos falando um pouco aqui, sobre as leis que foram entregues lá no Sinai, né? E aí, evidentemente, que uma série de questões foram suprimidas. Por exemplo, o sacrifício de animais. Porém, tudo desde o princípio, desde capítulo 3 de Gênesis, quando o Senhor chega e sacrifica um animal para tirar as suas peles, para vestir os seus filhos que haviam pecado, né? Desde aquilo lá, tudo apontava para o sacrifício de Jesus, né? Então foi instituído, tudo veio paulatinamente sendo colocado dentro da nação do povo de Deus, o povo que foi chamado para glorificar ao seu nome, e que muitos não quiseram e saíram, e hoje nós estamos aqui, graças a Deus, por isso também, né? Deus deu oportunidade a todas as nações, e não foi somente porque o povo, os judeus ou os israelitas não quiseram assumir essa posição, que nós estamos aqui, não é somente por isso, porque mesmo antes, durante todo o tempo, desde a saída das promessas que Deus fez a Abraão, desde aquela ocasião, Deus trabalhava com todas as nações. Aqui no livro de Malaquias, nós vamos ver essa questão de que Deus, e aí é uma questão que hoje coloca-se também, uma opção de gente fala uma opção de bobagem sobre isso, né? Que Deus escolheu um dos filhos, né? Quem foi, irmão? Filho de Isaac, quem foi? Jacó, e quem mais? Isso, então, Deus escolheu Jacó. E aí tem gente que diz, olha, o outro filho foi abandonado por Deus. E na verdade não é isso. Deus não abandonou ninguém, porque toda a posteridade dele foi contemplada com as bênçãos. E todas as nações, é como Deus deu a promessa lá a Abraão. Ele não disse somente a nação dos filhos de Jacó serão abençoadas, mas todas as nações da terra serão abençoadas. Ou seja, ele chamou o povo para glorificar o seu nome e dizer, olha, nós somos detentores da lei, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 9, né, lá no princípio. Nós somos, Deus entregou para eles o culto, a lei, as promessas, tudo relacionado àquilo que o povo precisava. Mas eles abandonaram, né? E aí Deus, então, chama um outro povo, e aí é quando Paulo diz, eu mesmo gostaria de ser, até de viver, de entregar a minha vida como sacrifício por conta de vocês, porque eu também sou israelita, eu também sou judeu, né? Mas nós vamos continuar em frente. E aí é quando ele diz, olha, o povo, aí a gente vai ler lá, a partir do capítulo 9 até o capítulo 12 de Romanos, os irmãos estudem que vão ver toda a questão, né? Mas nada foi quebrado, tudo aquilo que tem no Antigo Testamento, aproveita-se, porque aí é quando entra a questão do Antigo Concerto, né? Que o concerto de Deus, ele jamais será quebrado. Evidentemente que quando a gente estuda no livro, a carta aos Hebreus, aí fala sobre as sombras das coisas passadas. Essas sombras das coisas passadas não quer dizer que acabou, encerrou-se, né? Jesus, ele se fez presente como o concerto eterno, né? O concerto anterior falava do concerto da terra, terreno, o novo concerto, Jesus Cristo, o concerto que leva ao céu. Mas aquele concerto Deus fez com o povo, e esse concerto não morreu.
Ele apenas era um momento de transição que a gente vai ver lá na carta aos Hebreus, né? Que os irmãos estudem então e tragam uma visão sobre isso. Eu sei que muitos têm as suas opiniões, a sua forma de ver, não tem, tragam o que vocês entenderem, tá, irmãos? Eu gostaria apenas que saber que vocês estudaram é para o bem de vocês, para o bem da igreja, para o nosso bem e para que as pessoas que forem ser evangelizadas conheçam também, se necessário for. Tá bom, irmãos? Porque é como a palavra de Deus diz que nós erramos porque não conhecemos a Escritura, né? É por conta disso que nós cometemos erros. É por conta disso que nós aceitamos qualquer bobagem que alguém diz por aí. Porque muitas pessoas têm muita lábia, né? Tem o dom da oratória e muitas vezes levam muitos a cometerem erros por conta das suas visões e não da visão real da Bíblia, né? Então, irmãos, o concerto do casamento era violado. Então, como nós vemos aí, pois os homens judeus divorciaram-se para casarem com mulheres pagãs. Isso aqui está escrito lá no capítulo 2, a partir do versículo 10 até o 16. Nós não vamos ler agora, tá, irmãos? Mas os irmãos quiserem anotar, ou então depois vejam aqui e estudem em casa. Se alguém quiser acessar o YouTube, pode fazer. Eu creio que hoje, viu, Igor, hoje nós vamos ter 2 aulas, eu queria que fossem as 2, tá bom? Nós tivemos um probleminha na semana passada e só deu para ser apresentada uma. Não sei quem viu, né? Somente 1 hora. Né? Então, nessa ocasião, o povo tornara-se descrente em tudo que se relacionava ao Senhor. Essa ocasião em que Malaquias está ministrando, né? O declínio espiritual era evidente. Nós lemos aqui que as pessoas largaram mesmo o Senhor. Não, tem tanta coisa para a gente fazer, vamos deixar isso, que são assuntos que podem ser resolvidos depois, daqui a alguns anos, né? Então eles nessa ocasião, o povo torna-se descrente em tudo que se relacionava ao Senhor, o declínio espiritual era evidente, tornaram-se cínicos, e aí é quando nós vemos o povo se dirigindo a Deus de uma forma desrespeitosa, né? E aí os irmãos devem ter lido. Quem não leu, faça-me um favor, leia este livro, essa semana, tá bom? Pelo menos uma vez, que são 15 minutos somente, tá, irmãos? Que aí vocês vão entender muita coisa que às vezes a gente não percebe. E questionavam a justiça de Deus, duvidando do proveito de obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Eles duvidavam do proveito. Que proveito tem em verificar os mandamentos do Senhor? É assim que eles diziam. À medida em que sua fé declinava, tornavam-se mecânicos, insensíveis na observância do culto a Deus. Então, é como, por exemplo, nós vamos à casa do Senhor, mas qual o objetivo que nós temos quando vamos à casa do Senhor, né? Qual o objetivo que eu tenho quando venho aqui? Não só porque alguém me convocou é que eu venho aqui. Não é somente porque eu vou dirigir alguma coisa, não é somente que eu vou dar essa aula, mas é porque eu vou cultuar a Deus. E isso nós temos que ter muito dentro de nós. Eu já falei que nós não somos obrigados, o Senhor não nos obriga a servi-lo, né? Mas o Senhor se alegra quando nós resolvemos servir. Aqui, quando nós viemos prestar um culto, eu estou dizendo aqui, em qualquer lugar, na tua casa também, quando você levanta de madrugada, ou sei lá, ou de dia mesmo, tira um tempo para adorar a Deus, o Senhor se alegra. Você está cultuando a Deus, só que você tem que ter no coração de que aquilo não é uma obrigação, né? Há alguns anos atrás, aqui foi instituído, o Jorginho instituiu um tempo de 15 minutos para cada um que quisesse se colocar à disposição para realizar um trabalho de oração, de intercessão, de adoração a Deus durante 15 minutos. E muitos fizeram isso, mas hoje está meio que difícil a gente saber quem continua, né? Porque nós nos tornamos mecânicos, né? Tem muita gente que vem à igreja, ou seja, ao templo do Senhor,
apenas quando é escalado para resolver alguma coisa. Será que Deus se agrada disso? E aí é quando o povo estava naquela ocasião, se lamentando diante de Deus, ia no altar, e não eram todos, mas alguns iam ao altar e choravam, se lamentavam, e Deus não respondia. Por que será? E aí tem toda uma informação o porquê Deus não atendia às suas orações, mesmo aqueles que estavam querendo. Porque, na verdade, eles queriam, quando eles iam e, como nós podemos ler, e os irmãos depois leiam, levavam um sacrifício impuro ao altar. Né? E aí é difícil, né? O Senhor não aceitava. Né? Aí o Senhor disse, se vocês levassem um animal cego, um animal imundo, e entregasse ao seu governador, eu não sei quem leu já isso aí, né? A Clécia leu, não sei mais quem. Se você entregasse uma oferta dessa para o teu governador, será que ele ia aceitar? Será que eu vou dar um presente ao prefeito dessa cidade, ao vereador, né? Eu vou lá dar um presente, vou levar para ele algo que está todo estragado, que eu achei na rua, que eu vou levar e ele vai chegar e vai rir da minha cara e talvez até tentar mandar me prender, né, se eu fizer isso, né? Agora imagina o que as pessoas estavam fazendo com Deus, porque eles conheciam a lei, conheciam as ordenanças, e então eles levavam as suas vidas. Quando Deus fala sobre os animais impuros, Ele está falando sobre a sua vida, né? Porque, inclusive, quando nós lemos alguns livros, por exemplo, Miqueias, Oséias, né? Quando estudamos sobre esses profetas, então nós vemos que as pessoas estavam pouco ligando para Deus, né? E aí elas faziam as coisas da forma como queriam, e lá, principalmente no livro de Oséias, o Senhor diz, olha, de dia vocês estão no altar, e de noite estão na prostituição, né? E aí, será que Deus se agrada disso? Como é que está a minha vida, né? A minha vida, eu só sou crente quando estou no altar, ou seja, na reunião, ou eu só sou crente quando sou convocado para dirigir algum trabalho aqui? Hoje está difícil até da gente ouvir isso, né? Porque depois, e eu preciso trazer isso, muita gente fica triste comigo, nunca mais vem à igreja. Tudo bem, o que é que eu vou fazer, né? E hoje eu estava de madrugada orando ao Senhor, e claro, eu não ouvi a resposta de Deus, mas eu sei que Ele se interessa por aquilo que nós fazemos, não por obrigação, né? E eu, como pastor dessa igreja, eu preciso trazer aquilo que está na palavra de Deus. E eu não abro mão disso, a não ser que Deus mande. Mas eu sei que Deus não vai mandar, porque não é injusto. E aí muitos fogem, porque hoje nós temos N escolhas a fazer, né? Nós podemos ir para outra igreja, podemos ir para o baile, podemos ir para a praia, viver a nossa vidinha. Nós podemos tomar todas as decisões, porque inclusive nós podemos fazer isso de acordo com a lei que nós vivemos no país, né? Agora, e o Senhor? E quando você tem uma disputa na tua vida, precisa de Deus, aí você vai buscar Deus, meu querido, Deus é misericordioso, mas será que Ele vai te atender? Hoje tem-se uma ideia de que o Deus da graça, né? Jesus Cristo hoje é a graça, então Ele é obrigado a fazer tudo o que eu quiser. É a ideia que se tem por aí. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu querido, você que está me ouvindo aí também, que vai me ouvir, esse Deus, eu não sirvo a Ele. Esse Deus que faz tudo o que eu quero, não é esse o que eu sirvo. O Deus da graça, a graça do Senhor, a salvação foi dada pela graça, mas através da fé. Creia, receba, persista, viva todos os dias para Deus. Né? E aí Ele assume um compromisso contigo. Né? Eu estou quase morrendo, meu filho vai morrer hoje. Senhor, lembra do exemplo de Davi, né? O Senhor disse, esse menino vai morrer. E ele ficou 7 dias em jejum. Eu falei isso um dia desses aí, né? E não teve jeito, ele morreu, porque era vindo do pecado. O que é que nós temos para oferecer a Deus? Né? O que nós estamos oferecendo a Deus?
nós somos obrigados? Não, eu não sou obrigado. Deus não aceita a minha obrigação, mas Ele aceita a minha adoração, a minha vida, com todos os meus problemas que eu tenho, né? Claro, eu tenho pecados, né? E todos os dias eu disse, Senhor, tenha misericórdia. E Ele tem misericórdia, porque Ele conhece o meu coração, conhece o teu coração quando você não abre mão dEle, né? E também quando você não entende que você precisa viver a tua vida da forma como quiser, porque você já é salvo desde a criação, né? E você vai fazer o que quiser e está tudo bem. Não é esse o Deus que nós vemos na palavra de Deus, né? Não é esse o Deus que nos ensina. Esse Deus não é, tá bom, irmãos? E é por isso que quando eu falo aqui, muita gente vai embora para outros. O que nós vamos fazer? E hoje tem muita gente na fila aí caminhando, né? Mas o que eu vou fazer, né? Eu não posso fazer nada. A igreja não é minha, é do Senhor. E o Senhor sabe a minha responsabilidade, a responsabilidade que eu tenho, que nós temos, que a igreja do Senhor tem, né? Então nós vamos caminhando. Então, à medida em que sua fé declinava, o povo tornava-se mecânicos e insensíveis à observância do culto a Deus. E indiferentes àquilo que o Senhor orientava, né? Ou seja, o Senhor dizia uma coisa, e como eles já estavam vivendo aquela situação de afastamento do Senhor, de apostasia, então eles faziam de outra forma, porque eles entendiam que não havia nenhum prejuízo para eles, né? Esqueciam que eles haviam passado um tempo lá no cativeiro, e que desde o princípio o Senhor mostrava, olha, se vocês não estiverem na minha presença, não adianta me buscar, né? Porque eu não vou aceitar, porque eu sou santo. E isso não é só no início, não. Lá no finalzinho, João, isso lá, depois de 100 anos depois de Cristo, do nascimento de Jesus, né? Ele disse, sede santo, né? Ele dizendo, porque o Senhor diz, eu sou santo, né? Então, irmãos, na observância do culto a Deus, é indiferente àquilo que o Senhor orientava. À medida em que sua fé declinava, tornavam-se mecânicos e insensíveis na observância a Deus e indiferentes àquilo que o Senhor orientava. Malaquias confronta os sacerdotes. Então, ele chama os sacerdotes e começa a trabalhar na vida desses sacerdotes, mostrando para eles a necessidade de voltar-se para Deus, e não só eles, mas através do testemunho dele, da observância daquilo que Deus tinha instituído, o povo então começava a trabalhar também, a viver. E para os sacerdotes então chamarem o povo a conhecer o Senhor, a voltar-se para o Senhor. Então ele chama os sacerdotes e o povo com um apelo profético, né? Malaquias então faz esse apelo ao povo para voltar, os sacerdotes também, para se arrependerem de seus pecados e hipocrisias religiosas, para evitar que o castigo divino não viesse. Ou seja, novamente o Senhor não os castigasse. Hoje, irmãos, nós entendemos que Deus não castiga mais ninguém. Então, por conta disso, muitos vão abandonando o Senhor. A questão é que nós temos que verificar toda a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, e qual o benefício ou o malefício que nos traz a abandonar ao Senhor, né? Abandonar as coisas de Deus. Ah, não, mas Jesus morreu por mim, pagou pelos meus pecados. Sim, com certeza, né? O Senhor pagou por todos os meus pecados, mas Ele não me obriga a viver com Ele. Ele me chama e, evidentemente, trata comigo, né? Está presente na minha vida. E aí Ele diz, quando Ele é recolhido, quando o Senhor morre, ressuscita, vai para o céu, Ele diz, eu deixo o Espírito Santo para que esteja com vocês. Então, irmãos, hoje nós temos, e a palavra de Deus é muito clara com relação a isso, eu estou dizendo nós, aqueles que conhecem o Senhor e que se colocam à sua disposição, somos o templo do Espírito Santo de Deus, e que reside em nós, e que atua através de nós, né?
e que muitas vezes a gente não percebe. Ah, não, será que o Espírito Santo está na minha vida? Está. Mesmo muitas vezes, quando tu cai em alguma situação, mas o Senhor está presente. Ele sabe que você tem um coração entregue a Ele, né? Então o Espírito Santo, ele reside em nós dessa maneira. Para se arrepender de seus pecados, é quando ele chama com esse apelo profético, para evitar que o castigo divino viesse, para remover a desobediência que bloqueava o favor de Deus. E aí é quando a gente estuda, vendo lá, e que as pessoas se jogavam no altar e não tinha o retorno do Senhor nas suas vidas. Ou seja, o Senhor não falava, não se manifestava, por conta dessa situação que eles estavam vivendo. Então também ele traz esse apelo para voltarem ao Senhor e ao seu conserto, com corações sinceros, ou seja, com sinceridade, né? E o Senhor, ele nos dá tempo até o momento em que a gente morre e não tem mais jeito, né? Tem um ditado por aí que diz que enquanto a vida, há o quê, irmão? A esperança, né? É verdade, enquanto a vida, há esperança. Entretanto, eu não sei qual dia que eu vou partir, né? Eu não sei. Não sei também qual dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E ele vai buscar os seus. Não aqueles que o abandonaram. Não tem jeito, não tem meio termo. A Bíblia não nos dá meio termo, né? Tem muita gente por aí dizendo que é mais ou menos assim, mas não é. Paulo, ele explica, principalmente na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, a partir do capítulo 4, os irmãos podem ler, né? Toda a carta, né? Mas principalmente também, né? Então, aqueles que estiverem na presença do Senhor, que derem as suas vidas pelo Senhor, mesmo que estejam vivendo uma situação complicada, mas que não abriram mão do Senhor, né? Eu não estou dizendo quem viver no pecado, isso aí não tenha dúvida de que vai ter problemas, né? Assim como o povo de Israel, aqueles que não receberam ao Senhor, que fugiram da sua presença, que abriram mão de todo aquilo, das prerrogativas que Deus havia dado para eles, né? Então, para voltarem ao Senhor e ao seu conserto, com corações sinceros e obedientes. O livro de Malaquias, como nós falamos, traz 6 citações, e em todas elas, desde o princípio, no capítulo 1, ele diz o peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias, lá no capítulo 1, versículo 1. Então, essa é a primeira citação. Apresenta uma série de 10 perguntas retóricas. Essas perguntas retóricas é que o povo fazia para Deus, né? Ele apresenta 10, os irmãos estudem e vão ver que tem 10 perguntas retóricas. Essas perguntas retóricas significam o seguinte: as pessoas faziam uma pergunta a Deus, na verdade, eles não estavam querendo ouvir a resposta, né? Eles estavam dizendo, olha, por que Deus não nos ouve? Se nós cumprimos aquilo que Ele determina. Claro que não estavam cumprindo, né? Mas é como eu volto a falar, aquele viciado que disse que amanhã eu paro de ser viciado, né? Mas aquele povo está vendo a situação. Então, eles fazem essas perguntas retóricas. Ele não quer ouvir a resposta. É uma pergunta que eles fazem como uma afirmação, né? Então, aqui nesse livro, são 10 perguntas. Essas perguntas eram retóricas e cínicas, né? Quem é esse Deus? E aí é quando eles colocam diante do Senhor também a questão de Jacó, né? E quem mais, irmãos? Oi? E Esaú, né? Jacó e Esaú. Então, essa situação em que começa a tentar jogar com Deus, né? As pessoas, sem o mínimo respeito, cinicamente, os irmãos, quando leem, vão perceber a extensão da falta de consideração com o próprio Deus, desse povo, né? E Deus vai suportando tudo isso, né? Então, essas perguntas cínicas feitas por Israel, com respectivas respostas de Deus. Então, Deus,
não fica calado, né? Deus é misericordioso. E ele começa então a responder. Só que são respostas profundas que muitas vezes eles não queriam ouvir. Aliás, muitas vezes não, eles não queriam ouvir. E que hoje nós podemos perceber que muitos não querem ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Querem ouvir apenas os versículos que dizem, olha, se você estiver... Oi? Muito bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem mais? Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é muito bom, né? Tem a caixinha de promessas, né? Que tem gente que se confia, evidentemente, que é muito bom a caixinha de promessas. Você pega uma promessa daquela e vai estudar o que Deus quer dizer, né? Mas as promessas são só para te abençoar. Mas no momento em que você precisa tomar posse delas e dizer assim, olha, eu vou cumprir a minha parte, né? Aí é difícil, né? Quando vem os problemas, quando vem as lutas, quando vem as coisas que Deus nos dá para fazer, não é isso? Nos dá a oportunidade de realizar algo para Ele, o privilégio. Aí nós começamos a questionar uma série de situações, né? Nós começamos a colocar, bom, Senhor, eu quero fazer da forma como eu entendo que seja, que vai dar certo. E o Senhor diz, não, não é assim. Eu quero dessa maneira. E aí a gente encontra diversos exemplos. Um deles é Paulo, né? Paulo disse, olha, Senhor, nós vamos, junta com o pessoal lá, e diz, nós vamos evangelizar em tal lugar. Porque lá tem milhares de pessoas que precisam ouvir e vão se converter, eu não tenho dúvida disso. E aí o Senhor diz, olha, mas eu não quero que você vá para lá. Eu quero que você vá por aqui, porque lá deve ter uma pessoa que vai se converter. Quer dizer, as coisas de Deus, aí Paulo fala isso muito claramente, lá na primeira carta aos Coríntios, lá a partir do capítulo 1, né? Sobre a soberania de Deus, sobre a ciência, sobre a sabedoria, sobre a forma como as pessoas entendem que devem viver diante de Deus, que entendem que são sábios, que são fortes, poderosos. E o Senhor manda Paulo, então, através do Espírito Santo, Paulo vai dizendo, olha, não é assim. É igual Jó, né? Nós vamos tentar trabalhar um pouco o livro de Jó, né? Jó, na verdade, foi um homem temente a Deus profundamente, né? E ele nunca, em tempo nenhum, ele enfrentou a Deus. Mas, em determinados momentos, conforme nós fazemos, eu faço. Eu não sei vocês que são mais fortes, né? Mas, de vez em quando, eu tenho meus problemas. Com relação a servir a Deus, a viver e a entender que Deus está no controle, né? Às vezes a gente se desespera. Eu faço assim, infelizmente, né? E Deus diz, não, mas o controle é meu. E aí quando chega lá no final, a partir do capítulo 38 de Jó, o Senhor diz, quem é você para tentar me entender? Aí ele começa a colocar, o Senhor faz uma série de colocações lá interessantíssimas, as coisas mais lindas do mundo, que muita gente não gosta, né? Mas algo extraordinário, né? Que Deus coloca ali. Assim como Isaías 40, né? Quem quer conhecer o poder de Deus... Lê Isaías 40, que ele diz, ele está sentado no topo do universo, né? Deus está sentado sobre o globo da terra, ele visita todo o universo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, ele vem trazendo todas essas questões por intermédio do profeta. Deus, então, faz essa resposta. O peso... Nós vamos dar uma paradinha, só um minutinho, tá, irmão? Mas só para a gente andar um pouquinho mais. O peso, ou a mensagem repressiva do Senhor, proclamado por Malaquias, é assim constituído. Ou seja, aqui nesse livro, nós vemos muito falando sobre o peso daquilo que foi trazido sobre aquele povo, né? O peso da palavra, o peso da palavra. Então, isso aqui é uma mensagem repressiva, ou seja, de repreensão, né, sobre aquele povo. O Senhor, então, ele usa o profeta
Malaquias, para repreender e chamar aquele povo à responsabilidade do que eles estavam fazendo e o que Deus tinha dado para eles. Tá? O ministério que Deus havia dado para eles, de levar a sua palavra para que todas as nações conhecessem ao Senhor. Então, essa mensagem do Senhor proclamada por Malaquias é assim constituída, em diversas situações. Nós vamos dar só um tempinho, irmãos, para tomar uma água e 3 minutos depois nós estamos de volta, tá bom?